a gente como profissionais aqui, né, temos visto, né, temos visto as mudanças todas que têm acontecido no mundo. A gente tem aí o que a gente chama na PwC, né? A gente fez um estudo lá atrás de mega tendências, né? Mas são tendências, a gente chama de mega tendências, mas são tendências aí que de fato tem impactado o mundo dos negócios e tem nos feito, né, como profissionais, olhar, profissionais de RH, eu especificamente, todo o nosso time, a organização, de uma maneira diferente para as coisas que a gente faz, né? Então, a gente tem aí impactos climáticos, a gente tem mudança de centros urbanos, né? A gente tem potências surgindo, terceiro mundo que não é mais terceiro mundo, enfim. Então, uma série de tecnologia, né? Então, uma série de mudanças. E uma das tendências também é, de fato, o envelhecimento da população, né? De fato, são as mudanças demográficas que a gente vem observando aí, né? Eu não sou uma profissional de RH, né, mas eu acho que, na verdade, todo mundo tem essa missão, né, de olhar para a gestão de pessoas, para o olhar de pessoas dentro da organização. E eu acho que vai ser bacana eu trazer um outro contraponto, um outro ângulo, que é como isso, de fato, potencializa os nossos negócios, né? E a gente está nesse mercado em ebulição, né? Acho que todo mundo acompanha aí o mercado de meios de pagamento. A gente tem bancos digitais aparecendo em cada esquina, né? A gente realmente está num movimento muito acelerado e bastante disruptivo de novas funcionalidades, funções e formato de trabalho, né? E eu acho que tudo isso veio provocando uma série de discussões para o meu time, né? Nos últimos 2 anos a gente vem falando muito sobre isso, sobre como a questão da diversidade ela pode trazer de fato times mais diversos, com pensamentos diversos e que pensam em clientes também diferentes, e isso potencializa o negócio. Então, a gente foi discutindo muito sobre isso. E aí, no ano passado, a gente começou a ter uma série de indagações, né? Acho que até um pouco na metade do ano, e a gente começou a entender que a gente não representava a nossa base de clientes no pensamento que a gente tinha em relação às estratégias de negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha mais ou menos 37%, hoje 37% da nossa base da Credit Card tem 50 a mais, e a gente começou a se deparar em discussões assim, tipo, absurdas. Nossa, mas essas comunicações que a gente vem trabalhando são comunicações extremamente jovens, será que o nosso público está entendendo o que a gente está colocando aqui? E a partir daí, a gente começou uma série de iniciativas, né? Focando aqui na questão do etarismo de 50 a mais, a gente começou com o primeiro projeto de 2 vagas de estagiários, e aí a gente começou com um dilema, né? Acho que o Maturi entrou exatamente aqui nessa discussão que a gente não conseguia contratar, a gente tinha uma dificuldade tremenda de conseguir achar estagiários 50 a mais. A gente demorou, se eu não me engano, acho que uns 2, 3 meses para conseguir achar candidatos. E a gente finalmente começou com 2 pessoas 50 a mais, o Jonas e o Marcelinho, são 2 pessoas incríveis que estão na Credit Card desde o ano passado. E a gente começou a ver que fazia todo sentido ter essa representatividade dentro da Credit Card. E aí coincidiu de ter um projeto super bacana do time de sustentabilidade e diversidade do Itaú, que eles já tinham realizado há alguns anos atrás, que ainda era um viés de atividades mais operacionais, né? Era para suporte de agência, principalmente para pessoas 50 a mais que tinham dificuldades de usarem aplicativo e tal. E aí eles falaram, olha, a gente está querendo fazer uma segunda fase desse projeto, e aí a gente começou uma jornada com a Maturi, né? A gente começou a discutir muito como é que seria esse processo de contratação. Eu fiquei muito impressionada com o nosso processo seletivo, a quantidade de interessados. O que o Maurice falou é verdade, a gente teve mais de 2.500 candidatos para 6 vagas, e aí realmente me deu um clique do quanto o nosso país, né, é preconceituoso com a idade, não dá espaço para essas pessoas, mas mais do que isso, eu fiquei muito impressionada com a qualificação das pessoas.
e se eu tivesse 100 vagas, eu contrataria 100 pessoas que foram para o processo final, porque eram 100 pessoas incríveis e super capacitadas. Acho que é importante dizer também que a Maturis nos ajudou não só no processo de seleção, mas também na preparação, e eu acho que isso é fundamental para quem está querendo entrar nesse processo, né? Porque se a equipe não está preparada para o recebimento dessas pessoas, e essas pessoas também não estão preparadas com um mindset de aprendizado, de menos hierarquia de cargos, o processo não funciona. E eu acho que, de novo, né, a gente quebrou vários paradigmas aqui, né? Primeiro que 50 mais não faz só atividades operacionais, todas as 6 vagas são atividades estratégicas, tá? Super estratégicas dentro da Credicar. Segundo que pessoas 50 mais não são aptas, a gente fala muito de que elas não são aptas à tecnologia, muito pelo contrário. Então, acho que aqui também foi outro paradigma que a gente quebrou. Independente da forma que a gente trabalha, se ela é mais inovadora ou menos, essas pessoas também se adaptam. Nós falamos praticamente todo dia para as empresas, né, de quebrar estereótipos, que realmente não tem mais nada a ver hoje, achar que os 50 mais não consegue fazer o que o jovem faz e tal, mas muito melhor do que nós falarmos é vocês, né, que estão vivendo isso na pele, contarem. Estava contando que a gente percebeu um mercado inexplorado, né, e que se conectava com o nosso propósito enquanto organização e também com o nosso negócio, né. De fato, a gente percebeu uma oportunidade aí de trazer, a gente fez a pergunta por que não, né? Por que a gente estava olhando para o mercado de uma determinada maneira e não olhando para, né, para 50 mais? E aí a gente conheceu, né, a Maturi, conheceu o trabalho do Morris e do time e decidimos fazer um projeto piloto, em que a gente abriria uma quantidade de vagas na nossa área técnica, né, que eu acho que isso é importante, na área de negócio. A gente faz o que a gente chama de blind recruiting para algumas áreas, né, não para todas. Eu acho que pode surgir a pergunta, por que não para todas, né, ou por que trabalhar num piloto, ou por que trazer como estagiário e não um efetivo. E eu acho que a gente está trabalhando com vieses e com crenças e padrões que foram se formando ao longo de muitos e muitos anos, né? A gente, como RH, eu quero fazer um piloto com 50 a mais e vem a pergunta, mas vai me custar mais, né? Porque a sinistralidade do plano de saúde vai aumentar, né? Enfim, então tem uma série de barreiras que a gente tem que quebrar que é da natureza humana e que foram crenças que foram construídas aí ao longo de muitos anos, né? Estava na minha cabeça falar, olha, há um maior equilíbrio emocional dos 50 a mais, há mais produtividade, mais comprometimento, mas o olhar que eu gosto de ter é que é diferente, né? Então, é um comprometimento diferente, é um estilo de liderança diferente, né, e não maior ou menor, né? E às vezes a gente, por preconceito, acha que vai ser menor. Hoje, 5% da nossa força de trabalho, um pouquinho mais já, tem mais de 60, né? Então, que é um número expressivo. Naturalmente, são profissionais que exercem uma liderança diferente da minha, que tenho 41, de fato, por ter uma maior, ou de um jovem que tem 25 anos, então eu acho que só tem benefícios para a organização. E quando a gente olha também do nosso papel individual na sociedade, eu acho que a gente também atua de uma maneira a ajudar com que as pessoas envelheçam, né? Nós envelheçamos de uma maneira saudável, né? Porque ter um trabalho, ter uma ocupação, nos engaja, né, nos faz ter mais bem-estar. É um bom ponto que você trouxe. A gente está agora no meio da nossa pesquisa de clima. O ano passado eu não rodei por conta de pandemia, né? Enfim, então eu não tenho dados tão frescos assim. Mas o que a gente observou, a gente trouxe esses profissionais para uma área específica. O que a gente observou é que essa área teve, comparada com a organização toda, ela tinha 3 pontos percentuais a mais de engajamento do que a organização como um todo. E quando eu olho para o extrato de 50 mais, 60 mais,
o engajamento dessas pessoas é maior comparado de jovens. Então, quando eu olho também para profissionais para esses 6 que vieram e estão ainda trabalhando conosco, eu acho que existe um entendimento do propósito da organização e do seu próprio propósito, enquanto pessoa, que leva a esse maior engajamento também, e isso faz com que essa liderança, mesmo que informal, que qualquer um de nós exerce, daí quando eu olho para esses profissionais de 50, 60, etc., é uma liderança mais madura, mais experiente de fato, e que consegue sensibilizar, engajar, se comunicar de uma outra maneira, ter uma escuta diferenciada, né? E isso faz com que todo o time se beneficie. E é isso, né, que você falou, e a gente costuma falar bastante. Os mais velhos não são melhores nem piores do que os mais jovens, são complementares. Não tem estranhamento, gente, da qualidade, tá, das pessoas, assim, e a preparação, experiência. Acho que eu queria até trazer esse ponto. Eu estava comparando com um processo normal, como qualquer outro. E o que me impressionou é que num processo normal você não tem tanta qualificação como neste processo dos 50 a mais. E isso nos dá um recado, que a gente de fato não está empregando essas pessoas mesmo com alta qualificação, que não importa cargo, não importa idade, não importa sexo, o que importa é a opinião, o que importa é o que essa pessoa pode contribuir. Então, eu acho que a gente consegue construir esses projetos a partir do momento que a gente prepara a equipe culturalmente com esse mindset. E eu estou aqui numa etapa, até que o Maurice também está acompanhando, de quebrar esse processo cultural dentro do Grupo Itaú, né? E eu acho que é muito disso, gente. Acho que não é um papel só do RH, né? É um papel também de cada um dos gestores de negócio, entendendo que isso traz uma qualidade, uma entrega muito maior, assim. Um processo de mudança cultural, concordo com a Priscila, que a gente está falando aqui de mudança cultural, mudança de mindset, né? E a gente falou um pouco disso, eu, ela, você, e acho que nós em todas as nossas organizações, né? A gente está lutando contra verdades que foram aí ditas, né? Falas que a gente ouviu, né? Eu tenho meus pais, minha mãe parou de trabalhar quando os filhos nasceram, que já é né? Já é algo que hoje não existe. Eu tenho 3 filhos e não parei. Meu pai parou de trabalhar com 63. Eu olho para ele tão jovem, um avô tão jovem, né? Então, a gente vive algumas realidades dentro da nossa própria casa. Então, eu acho que para algumas temáticas, ações afirmativas são importantes e dá alta liderança, né? Então, quando você tem um presidente que te apoia, um presidente que define junto com você ações afirmativas, isso ajuda bastante, né? E também trabalhar com cultura, né? Com o piloto é um formato que a gente gosta bastante, né, com sensibilização, com processo educativo, com exemplos, né? Os símbolos, eles também são importantes. Agora a gente está num mundo que é mais complexo, né? Porque a gente está todo mundo online. Então, antigamente você estava no escritório e você olhava para o lado e você via símbolos, né, da diversidade. Hoje isso já é difícil. Então, nosso papel também como RH é repensar o jeito que a gente fala sobre cultura.